Hoje, eu gostaria de compartilhar a Palavra de Deus com vocês com o tema O Maná Escondido e o Novo Nome. Vamos descobrir o que implica o maná escondido na Bíblia. Quando Cristo vier pela segunda vez à Terra para salvar o seu povo na última época, Ele trará a Páscoa da Nova Aliança, a qual é a realidade do maná. Vamos confirmar isso na Bíblia. Da última vez, a Mãe Celestial apresentou nossos estudantes universitários que conheceram alguns presidentes e nos contou que a primeira-dama do Peru visitou a nossa igreja. Até os reis da terra vêm para a glória de Deus. Sempre que nossos membros jovens, que são como o orvalho da aurora, se encontram com aquelas pessoas, eles entregaram a glória da Mãe, Jerusalém Celestial, para eles. Além disso, houve concurso de fala em inglês na sede da ONU, e nossos membros da AIUBA ganharam um prêmio. Nossos membros, que são universitários, estão fortemente pregando e também estudando com diligência. Eles estão alcançando muitas coisas boas, na verdade, e na sociedade também. Eu estou orgulhoso deles. Eles estão glorificando o Pai e a Mãe Celestiais por todo o mundo. Podemos acreditar firmemente que as profecias da Bíblia serão cumpridas sem falhas, certo? No Salmo de número 110, está escrito que chegará o tempo em que os jovens, que são como o orvalho da aurora, se levantarão e voluntariamente participarão do Evangelho. Eu acredito que estamos vivendo isso agora. Entre as muitas profecias da Bíblia, hoje vamos focar na profecia sobre o maná escondido e o novo nome. Também vamos estudar sobre os assuntos: por que Cristo Ansanhon é o Salvador nesta época? Por que devemos orar no nome de Cristo Ansanhon? Por que devemos nos esforçar para pregar em Samaria e até os confins da terra a verdade que Cristo Ansanhon nos ensinou? Quando falamos sobre nossa igreja, as pessoas normalmente perguntam: por que a Igreja de Deus adora um humano? 2000 anos atrás, Deus veio a esta terra como um homem. Seu nome era Jesus. A Bíblia definitivamente testificou sobre ele com as palavras: Jesus Cristo, homem. Seu pai era José, como um bebê, nasceu através de Maria. Contudo, ele era Deus. As pessoas falharam em reconhecê-lo naqueles dias. Acontece o mesmo nesta época. Ainda que a Bíblia profetiza que Cristo irá vir uma segunda vez em carne, as pessoas não entendem isso. Quando Jesus veio pela primeira vez, Ele, em parte, mostrou sua natureza como maná em sua vida. E também disse: quando eu vier a você com a verdade, reconheça-me. Contudo, como muitas pessoas não sabem sobre a Bíblia, eles falham em reconhecer Cristo, que veio pela segunda vez. Isso é muito triste. Até mesmo diante desta situação, as profecias da Bíblia estão sendo cumpridas neste momento, quer as pessoas saibam ou não. Deus está cumprindo as profecias da Bíblia, uma por uma. Todas as profecias estão prestes a serem cumpridas em breve. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas
a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 2000 anos atrás, Jesus Cristo nos ensinou que devemos estudar com diligência as Escrituras, pensando que teremos a vida eterna, certo? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia testifica sobre o Messias que virá. Então, nós devemos encontrá-lo, descobri-lo e procurá-lo através da Bíblia. Foi dito, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Portanto, devemos prestar atenção em como as Escrituras nos ensinam a maneira de receber a vida eterna. Se encontrarmos a maneira de receber a vida eterna, poderemos encontrar Deus. Jesus nos fez saber isso através do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Queremos saber quem nos dará a vida eterna e como podemos recebê-la. As pessoas que viveram há 2000 anos também parecem saber disso. Eles queriam saber quem foi enviado por Deus e como eles poderiam encontrá-lo. É por isso que eles perguntaram a Jesus muitas coisas a respeito disso. Então, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Versículo 30. Então, lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Já que Jesus disse que ele era aquele que Deus havia enviado, eles perguntaram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Como podemos crer que você é o nosso Salvador? Eles perguntaram isso repetidamente. Então, lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Agora, eles estão dizendo: então, pelo menos, você precisa nos mostrar o sinal de fazer chover maná do céu. Você pode fazer chover maná do céu agora? Versículo 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então, nós precisamos saber o que é o maná. Depois disso, vamos continuar o estudo deste capítulo. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então, disse Moisés e Arão, todos os filhos de Israel: à tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós
para que murmureis contra nós? Durante os 40 anos, no deserto, após um mês, desde a saída do Egito, a comida que eles haviam trago consigo acabara. Contudo, a terra de Canaã ainda estava longe. Iremos morrer de fome neste deserto. As pessoas se preocuparam e começaram a murmurar contra Moisés e Arão. Então, Deus fez chover pão do céu, chamado de maná. Eles ficaram 40 anos no deserto comendo essa comida. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Eles receberam o maná todos os dias e recebiam em dobro nas sextas-feiras, porque eles precisavam descansar no sétimo dia. Mesmo que eles fossem para fora no deserto no sétimo dia, o maná não estaria lá. Os israelitas receberam a porção em dobro do maná nas sextas-feiras por 40 anos, para que eles pudessem preparar o sétimo dia no deserto. Por causa dessa história, as pessoas perguntaram: como nós podemos acreditar que você veio do céu, que é aquele que Deus enviou? Você pode fazer chover maná do céu? Quando perguntaram, Jesus deu esta resposta. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Já que Deus proveu a eles a comida física para satisfazer a sua fome física, eles morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. O que significa, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça? Isso não significa que este pão nos dá a vida eterna? Jesus disse: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Jesus disse que este pão nos dá a vida eterna. Vamos ao versículo 51. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Em outras palavras, eu sou a realidade do maná que desceu do céu. Ele disse: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que seus antepassados comeram não pode ser comparado com este pão. Aquele pão era uma sombra, e eu sou o pão vivo, a realidade do pão que veio do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Ele disse: se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vejamos o versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o quê? Vida em vós mesmos. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? A vida eterna. Ele nos ensinou que podemos ter a vida eterna quando comermos a carne e bebermos o sangue de Jesus, a realidade do maná que veio do céu. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá, quanto? Viverá eternamente. As pessoas perguntaram: então, você pode nos dar o maná assim como Deus fez no deserto? Jesus respondeu de imediato: eu sou a realidade do maná.
Seus antepassados comeram o maná no deserto, porém morreram. Contudo, qualquer que comer a minha carne e beber o meu sangue não verá a morte e viverá eternamente. Ele terá a vida eterna. Com isso, Jesus claramente os fez saber que Ele é a realidade do maná. Mesmo que as pessoas tenham ouvido a resposta de Jesus, elas não acreditaram. Vamos continuar com o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Com essa mentalidade, eles não aceitaram o grande ensinamento de Jesus. Eles não aceitaram a verdade de Jesus Cristo, apenas pensando em suas circunstâncias físicas. Vamos continuar com o versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles jamais pensaram que Jesus lhes daria a sua carne e o seu sangue através do pão e do vinho da Páscoa. Eles pensaram que Jesus daria a sua carne e o seu sangue fisicamente. É por isso que eles não seguiram a obra de salvação de Jesus Cristo. Eles já tinham se decidido, pensando, Jesus não é aquele a quem Deus enviou, e continuaram indo contra Jesus. Então, o que aconteceu com eles? Todos o abandonaram. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos judeus tentaram fazer de Jesus seu rei, desde que eles ouviram alimentar 5.000 pessoas com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, e viram 12 cestas cheias com os pães de cevada que haviam sobrado. Eles pensaram que se Jesus se tornasse rei, eles não precisariam mais trabalhar. Eles teriam comida abundantemente sempre que ele orasse. Já que Jesus sabia o que estava em seus corações, ele não realizou mais milagres. Quando Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, as pessoas pensaram que nada de Jesus iria beneficiá-las fisicamente. Então, eles pararam de seguir Jesus. Versículo 66 diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Jesus disse, você irá me deixar e seguir o seu caminho? Isso te ofende? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro confessou, você é aquele que veio do céu. Todos abandonaram Jesus. No entanto, Pedro e os apóstolos ficaram com Jesus e compreenderam o que Jesus queria dizer. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu sou o pão vivo que desceu do céu como a realidade do maná. Jesus reuniu aqueles que tinham esta compreensão e guardaram a Páscoa. Durante a ceia da Páscoa, Cristo lhes ensinou como eles poderiam comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Vamos confirmar esta cena através do Evangelho de Mateus, capítulo 26. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17 diz: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres
que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Jesus nos deixou saber que podemos comer o maná espiritual através da Páscoa. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o quê? O meu corpo. Em outras palavras, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Falando assim, ele deu a eles o pão da Páscoa. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice que continha o vinho da Páscoa e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Já que os apóstolos compreenderam a vontade de Jesus Cristo, eles tiveram a honra de comparecer à cerimônia sagrada da Páscoa. Acontece o mesmo nesta época. Há 2000 anos, Cristo veio a essa terra para buscar e salvar os perdidos. E o propósito da sua segunda vinda também é para salvar os seus filhos perdidos. A obra da primeira vinda de Cristo e a obra da segunda vinda de Cristo é a mesma. Jesus nos deu o pão e o vinho da Páscoa. No Evangelho de João, que promessa Jesus deu aos seus filhos que participaram da Páscoa? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a cerimônia da verdade que dá a vida na primeira vinda de Cristo deve ser repetida em sua segunda vinda. Há duas maneiras diferentes de salvar as pessoas em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Deve ser a mesma. Cristo abriu a porta da salvação e o perdão dos pecados para os pecadores celestiais, através da Páscoa em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Como vocês sabem, contudo, a Páscoa foi abolida através do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo e deixou de existir na Terra. No entanto, Deus prometeu que Ele nos daria a vida eterna através da Páscoa. Então, essa verdade pode permanecer abolida? Ela tem que ser restaurada. Então, quem virá e restaurará a verdade? Quem irá restaurar o maná escondido para nós? Esta é uma profecia muito preciosa nesta época. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aqui diz que Jesus virá pela segunda vez para guiar a humanidade para a salvação. Em sua primeira vinda, Ele prometeu nos dar a vida eterna através da Páscoa. Contudo, a Páscoa foi abolida e Ele precisou vir outra vez para restaurar a Páscoa. Já que a Páscoa, a verdade da vida, através da qual podemos comer o corpo santo de Jesus, tem permanecido abolida por um longo tempo, ela foi expressada como maná escondido no livro do Apocalipse pelo apóstolo João. O maná desapareceu por um longo tempo, estava escondido, e será restaurado e trazido outra vez para nós por alguém. Quando isso acontecer, a obra da salvação será feita. A Bíblia disse sobre isso: Jesus virá pela segunda vez para trazer a salvação.
Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Quem dará o maná escondido? O Espírito Santo diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. E o que mais ele nos dará? Aqui diz, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem dará o maná escondido e o novo nome para os filhos de Sião? Deus. Ninguém, exceto Deus, pode dar o maná escondido para a humanidade. Maná, falando diretamente, o maná é a Páscoa da Nova Aliança. É porque Jesus disse que ele é a realidade do maná que os israelitas comeram há 3.500 anos, cuja qual era uma sombra. Então, ele nos disse para o comermos, dizendo, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Em outras palavras, precisamos comer a carne e beber o sangue de Cristo, que são a realidade do maná. A maneira de fazermos isso é através da Páscoa da Nova Aliança. No entanto, Satanás impediu a obra de Deus, abolindo a Páscoa da Nova Aliança, através do Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C. O que Deus profetizou sobre os tempos e as leis, na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, e no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, Deus já profetizou, Satanás irá mudá-los. Se os tempos e as leis de Deus permanecerem alterados por um longo tempo, ninguém poderá ser salvo nesta terra. É por isso que Deus vem a esta terra, para restaurar as verdades que foram destruídas. Quando Cristo vier, o que Ele dará ao seu povo? O novo nome e o que mais? O maná escondido. Não há ninguém, exceto Deus, que pode restaurar a Páscoa, o maná escondido, a qual não foi comemorada por 1.600 anos. Deus disse, eu te darei o novo nome e o maná escondido. Então, quem nos trouxe o maná escondido, a Páscoa da Nova Aliança? Cristo Ansanhon. Então, quem é Cristo Ansanhon, de acordo com as profecias da Bíblia? Ele é Deus. Se Deus não tivesse revelado o maná escondido, como poderíamos conhecer a Deus? Há 2.700 anos, Deus já previu esta época e profetizou, aquele que nos dará o maná escondido é nosso Deus. Vamos confirmar essa profecia no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. Livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações tragará a morte para sempre. Quando você olha a profecia de Isaías, está escrito que em um certo tempo, em um certo dia, Deus preparará uma festa com vinhos velhos. A palavra velho implica que ele não foi aberto por muito tempo. Já que foi selado por 1.600 anos, ficou muito envelhecido. Diz que quando Deus preparar uma festa com vinhos velhos, a morte será destruída para sempre. Que festa na Bíblia
é celebrada com vinho e destrói a morte para sempre? A Páscoa. Na Páscoa, Jesus nos deu o perdão dos pecados e a vida eterna através do pão e do vinho, que representam a sua carne e o seu sangue. Todos nós sabemos disso muito bem. Tragará a morte para sempre. Vamos continuar com o versículo 8. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou, naquele dia se dirá, quem é aquele que destruirá a morte para sempre com o pão e o vinho envelhecido da Páscoa? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Alguns podem dizer, isto é sobre Deus Jeová. Onde diz que é sobre Cristo Ansanhon? A razão pela qual eles dizem isso é que eles não sabem sobre a Trindade. Quando Jeová veio em carne há 2000 anos, qual era o seu nome? Jesus. Além disso, está escrito que Jesus nos dará o maná escondido e um nome. Ele não usará o nome Jesus, mas usará qual nome? Um novo nome. Deus Jeová, Cristo Jesus e Cristo Ansanhon não são diferentes, mas o mesmo Deus. Embora seus nomes sejam diferentes, eles são um só Deus. Eu também tenho alguns nomes diferentes. Eu tinha um nome na minha infância, e um nome que eu usava depois que cresci, e um nome registrado no registro familiar. Naquela época, os coreanos costumavam ter alguns nomes. Quando eram jovens, eram chamados de maneiras diferentes. No entanto, isso não significa que eles são pessoas diferentes. Eu tinha o mesmo DNA quando fui chamado por outro nome na minha infância. Meu DNA não foi alterado também quando fui chamado por outro nome na minha juventude. Agora, eu sou chamado pelo nome Kim Joo-chol. No entanto, meu DNA é o mesmo, e eu sou a mesma pessoa. Agora, as pessoas ainda dizem, Jesus não é Jeová. Isso mostra que eles não têm um conceito correto sobre Deus. Claramente, está escrito no livro de Isaías, este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Nós devemos aceitar a Deus que destrói a morte para sempre através da festa com vinho envelhecido e que vem pela segunda vez para aqueles que estão esperando por Ele. 2000 anos atrás, Jesus se apresentou como o maná que desceu do céu. Acontece o mesmo nesta época. Peço-lhes que gravem em seus corações os testemunhos da Bíblia sobre Deus que vem em carne com a verdade do maná. No livro de Isaías, capítulo 25 diz, certamente, este é o nosso Deus, aquele que desce do céu para destruir a morte com vinhos velhos, é o nosso Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 2, diz que Deus nos dará o maná escondido e que Ele é o próprio maná escondido. A Bíblia está testificando sobre Cristo assim. Cristo Ansanhon é aquele que realizou todos esses testemunhos. Cristo Ansanhon nasceu em 1918 e foi batizado em 1948 aos 30 anos de idade, assim como em sua primeira vinda. Na sua primeira vinda, ele pregou o Evangelho apenas por 3 anos. Em sua segunda vinda, ele pregou por 37 anos para cumprir a profecia do rei Davi e ascendeu ao céu. Já que ele foi batizado em 1948, se ele pregou o Evangelho por 37 anos, seria até 1985, certo? É por isso que ele ascendeu ao céu
em 1985. Estudando todas as profecias da Bíblia, devemos ter em mente que todas as palavras da Bíblia não foram apenas escritas sem significado algum. Quando as pessoas perguntaram a Jesus, se você é verdadeiramente Deus, mostre-nos evidências. Jesus testificou sobre si mesmo através do maná do céu. Nesta última época, ele fez a mesma coisa com a verdade da Páscoa, a qual é o verdadeiro maná, dizendo: quem restaurará a Páscoa? Ninguém exceto Deus pode restaurar a Páscoa. Através da revelação do apóstolo João, Deus nos permite saber que Ele virá à terra com o maná escondido. Não percamos a alegria e a felicidade de andar com a Mãe Celestial em Sião, sob a orientação do Pai Celestial. Espero que vocês guardem o gracioso sábado sob esta bênção. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.